Hoje o caso Marielle volta à tona de uma maneira até inesperada. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, Elcio de Queiroz, um dos envolvidos do caso, fez uma delação premiada onde diz a participação do crime e dá vários relatos sobre como pesquisaram, ou então Rony Lessa pesquisou Marielle Franco. Veja os trechos a seguir, Gabriel Matias, para Fatos e Notícias. Após idas e vindas nas investigações com delegados sendo trocados, a Polícia Federal passou a investigar o caso em fevereiro deste ano. Hoje, de acordo com o ministro da Justiça Flávio Dino, a PF fez uma revisão das provas obtidas até então pela Polícia Civil do Rio, além de coletar novos elementos. Um dos réus pela execução da ex-vereadora Marielle Franco, o ex-policial Elcio de Queiroz, firmou acordo de delação premiada em que detalhou a própria participação e a de outros envolvidos. Com base nessa delação, foi preso hoje o ex-bombeiro Maxwell Correia, conhecido como Suel. Ele já tinha sido condenado por atrapalhar as investigações, mas cumpria pena em regime aberto. O papel do ex-bombeiro seria de vigilância e acompanhamento da agenda, horários e rotina de Marielle. Segundo o ministro Flávio Dino, a delação de Elcio de Queiroz foi colhida há cerca de 15 dias e já foi homologada pela Justiça. No depoimento, Queiroz confessou que dirigia o carro que perseguiu Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, e confirmou que foi Rony Lessa quem atirou contra as vítimas na noite do dia 14 de março de 2018. Por volta das 9 da noite, em uma rua do bairro Estácio, no centro carioca, um Cobalt prata emparelhou com um carro da vereadora. Foram feitos 13 disparos. Marielle foi atingida por 4 tiros na cabeça. Anderson levou pelo menos 3 tiros nas costas. Os criminosos fugiram sem levar nada. Uma assessora de Marielle, que estava no carro, sobreviveu. O ministro Flávio Dino confirmou que Elcio receberá benefícios em razão do acordo, sem detalhar quais, mas seguirá preso, assim como Rony Lessa. E esse evento de enorme importância, que é a ocorrência da delação premiada, a confirmação de outros personagens, a confirmação da dinâmica do crime, a confirmação dos executores, permitirá, sem dúvida nenhuma, esse caminho que nós temos a convicção, a esperança, como é o nome da operação, que conduzirá os mandantes. Elcio Queiroz disse na delação que Rony Lessa utilizou uma metralhadora do BOPE para matar Marielle Franco. A arma nunca foi localizada e teria sido jogada no mar após o crime. O que teria levado Elcio a delatar o comparsa é que Rony Lessa teria mentido sobre ter pesquisado a respeito do local onde Marielle estaria dando uma palestra na noite do crime. Segundo Elcio, Rony não só pesquisou sobre o endereço, a Casa das Pretas, no centro do Rio de Janeiro, como também buscou informações sobre o CPF de Marielle e da filha dela, e ainda precisou de confirmações sobre quem seria a vereadora e o carro onde ela teria entrado na saída do evento para consumar o atentado. Na delação, Elcio disse que Rony já tinha tentado cometer o crime meses antes, no final de 2017. A então vereadora já estava sendo monitorada, mas a tentativa foi frustrada porque o carro onde estavam Rony Lessa e o bombeiro Suel falhou. Os investigadores disseram ser indiscutível que a morte da vereadora tem relação com a atuação de milícias no Rio, mas não deram qualquer detalhe em razão desta etapa estar em segredo de justiça. Marielle atuava para combater a atuação de milicianos e era conhecida pela postura contundente contra o crime organizado. De forma que hoje chegamos a uma etapa que não só ratifica tudo que já foi feito, como aclara e expande as possibilidades dessa investigação, uma vez que a omertà, o pacto de silêncio, foi rompido. A vereadora Mônica Benício, do PSOL, viúva de Marielle Franco, afirmou que a operação de hoje renova as esperanças de familiares e amigos, mas que é preciso agilidade e prudência para se chegar aos mandantes e suas motivações. Mônica disse esperar que Rony Lessa e Elcio de Queiroz sejam levados a júri popular ainda neste ano.
Em entrevista, a ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Aniele Franco. Uma das perguntas era por que Rony e Elcio não haviam pesquisado a vereadora, que as pesquisas não seriam em relação a ela. Pois bem, na investigação, o Ministério Público, em primeiro lugar, conseguiu identificar que Rony Lessa, num site desses de pesquisas de crédito, etc., pesquisou especificamente o CPF de Marielle e o CPF da filha dela. A seguir a essa pesquisa, ele faz uma consulta do endereço da Marielle. A partir ele pesquisa primeiro nesse site, descobre o endereço, depois ele pesquisa no Google aonde fica o endereço. Né, para o endereço dela, o endereço que havia lá. Na verdade, esse endereço nem era exatamente o dela, era o endereço que estava no cadastro. Era o endereço que já tinha sido dela. E isso foi avançado pela Polícia Federal, chegou se avançou ainda mais nesses dados. Se descobriu, inclusive, a forma de pagamento dessa consulta, pelo próprio Rony. Então, tudo isso. E detalhe, né? A própria defesa de Rony o tempo inteiro diz isso, que ele nunca havia pesquisado Marielle Franco.